Então, mais uma vez, nós estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos da Revista Espírita e chegamos no ano de 1859, dentro do tema que estamos estudando, que é magnetismo na Revista Espírita, né? Então nós vamos iniciar a nossa reunião, né? Nós estamos aqui hoje com, além de mim, Antônio Carlos, estamos com a presença do Gerson, do Adolfo, que chegou aqui esbaforido, e o Célio. Como o Gerson está chupando bala, nós vamos começar a leitura. Ô Célio, começa a leitura aí para nós. Então vamos lá, nós estamos aqui no ano de 1859, no mês de março. Então, como o tema aborda magnetismo, o título é Senhora Reynaud. Sonâmbula, falecida em Annonay há cerca de um ano. Embora iletrada em seu estado natural, sua lucidez era notável, sobretudo em questões médicas. Um dos correspondentes que a conhecera, pensando que pudesse obter ensinamentos úteis, dirigiu-nos algumas perguntas para lhe serem feitas, caso julgássemos conveniente interrogá-la. O que fizemos na sessão da Sociedade do dia 28 de janeiro de 1859. As perguntas do nosso correspondente acrescentamos a que nos pareceram interessantes. Pergunta número 1. Evocação. Resposta. Eis-me aqui. O que desejais de mim? Então ele evocou quem? A senhora Reynaud. A senhora Reynaud era... Lembrando que ela era sonâmbula, né? Uma sonâmbula. Que ela, nessa ocasião, já havia um ano que ela estava já desencarnada, né? Quando encarnada, iletrada em seu estado natural, só que a sua lucidez era notável, sobretudo em questões médicas. Certo. Pergunta número 2. Tende uma lembrança exata da vossa existência corporal? Sim, muito precisa. Então já fazia cerca de um ano que ela estava desencarnada e tinha uma lembrança precisa da existência. Então por aqui a gente já percebe que era um espírito que tinha um certo grau moral, porque dentro de um ano ela já estava dando essa comunicação, né? Aí a pergunta número 3. Podeis descrever-nos vossa atual situação? Resposta. É a mesma dos demais espíritos que habitam a Terra. Geralmente possuem a intuição do bem e, entretanto, não podem conseguir a felicidade completa, reservada somente aos mais elevados em perfeição. Isso aqui, essa resposta é boa para a gente entender que não é porque é espírito que sabe tudo, né? Não é só porque é espírito que, né? E ela, assim, se colocou numa situação, como ela disse, né? Uma situação normal de todos aqueles que habitam a Terra, mas só que, no caso dela, voltado para o bem, né? Ô, Tonho, tem mais um detalhe também que eu gostaria de observar, que primeiro, houve uma evocação. Então aqui trata-se de uma reunião mediúnica, com evocação, com perguntas previamente elaboradas, onde o espírito foi interrogado. Com uma finalidade de estudo, né? Perfeitamente. Mas é uma observação importante, porque isso também pode acontecer nas reuniões mediúnicas. Às vezes a gente tem uma ideia que reunião mediúnica é só para tratamento espiritual, ou para a chamada desobsessão, né? Quando na realidade nós temos que aproveitar os conhecimentos que os espíritos têm. Eles têm muito a nos oferecer, além, evidentemente,
porque nós também aprendemos com o tratamento espiritual, nós também aprendemos com as reuniões de desobsessão, mas também podemos fazer reuniões específicas com determinados espíritos para determinados casos, né? Para podermos aproveitar ainda mais os seus ensinamentos. O próprio Kardec fala, quando ele aborda sobre os objetivos da reunião, a primeira instrução, né? É instrução, aprendizado. Então sempre é bom, assim, depois de uma reunião de desobsessão, a gente perguntar para o grupo: o que nós aprendemos aqui hoje? Né? O que nós vamos levar de aprendizado? Né? Então vamos seguindo. Pergunta número 4. Quando viva, éreis sonâmbula lúcida, poderias dizer-nos se vossa lucidez de então era análoga à que tendes agora, como espírito? Resposta: não, era diferente por não ter a prontidão nem a justeza que meu espírito possui agora. Quer dizer, quando estava encarnada tem certas barreiras, né? Que no mundo espiritual essas barreiras já deixam de existir. Então ela tem mais facilidade no estado espiritual, né? Ah, sim, as faculdades ampliam, né? Fica no estado alterado de consciência. É outro nível de consciência, né? E outra coisa também, ainda que no estado sonambúlico há uma certa libertação do espírito, entre aspas, mas é diferente o espírito encarnado de um espírito desencarnado. Então nós não podemos confundir quando nós falamos que o espírito médium, né, uma vez no estado sonambúlico, que ele tem uma visão mais ampliada, e ele tem mesmo, mas nada comparada com a visão do espírito desencarnado. Depende do espírito também, né? A número 5. A lucidez sonambúlica é uma antecipação da vida espírita? Isso é, o isolamento do espírito em relação à matéria? Resposta: é uma das fases da vida terrena. Mas a vida terrena é a mesma que a vida celeste. Número 6. Que quereis dizer afirmando que a vida terrestre é a mesma que a vida celeste? Resposta: que a cadeia das existências é formada de anéis seguidos e contínuos. Nenhuma interrupção lhe detém o curso. Pode-se, pois, dizer que a vida terrestre é a continuação da vida precedente e o prelúdio da vida celeste futura, e assim por diante, para todas as encarnações que o espírito venha a ter. Daí resulta que entre essas duas existências não há uma separação tão absoluta quanto pensais. Numa reunião anterior, o Antônio Carlos falou uma coisa interessante, que quantas vidas nós temos? Nós temos só uma vida. Em várias etapas, que são todas as encarnações, né? Mas Deus nos criou para sermos eternos. Então essa vida de aprimoramento, de aperfeiçoamento, essa escola que nós estamos agora, que é a Terra. Aliás, não esquecendo nunca de agradecer a Deus, né, por essa oportunidade que nós temos, valiosíssima, de estarmos encarnados, de conhecermos o Espiritismo, né? Outra coisa também que me chama a atenção é a didática de Allan Kardec, porque ele define o Espiritismo como a ciência que estuda as relações entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Então, dentro dessa questão aqui específica, está dizendo o quê? Que o Espiritismo, na verdade, estuda uma vida só. Só que uma vida relacionada em dois planos, o plano material e o plano espiritual. Então a gente entende, por esse prisma, que Kardec foi muito didático, que indiretamente ele já veio falando isso desde a publicação de O Livro dos Espíritos, que realmente nós temos somente uma vida em dois planos. Isso aí gerou até um livro, né? Evolução em Dois Mundos. É importante aqui, é que mais uma vez, né, deixando bem claro aqui, né, pela resposta que ela dá e tudo, uma confirmação, né, de que a vida não dá saltos, né?
ela deixa bem claro aqui, ó, não é porque você desencarnou que vai se modificar e que vai modificar tudo. A sua vida é uma sequência contínua, né? Vamos ler aqui essa observação. Lembrando também o Geraldinho, eu me lembro que ele falou na semana passada que a cadeia das existências é formada de anéis seguidos e contínuos. Então o anel é ligado ao outro, ou interligado. Ou na forma até do espiral, de repente. É isso mesmo. Observação. Durante a vida terrestre, o espírito ou alma pode agir independente da matéria. E em certos momentos, o homem desfruta da vida espírita, seja durante o sono, seja mesmo em estado de vigília. As faculdades do espírito se exercem malgrado a presença do corpo, havendo, entre a vida terrestre e a de além-túmulo, uma constante correlação, que levou a senhora Renaud a dizer que era a mesma. A resposta subsequente definiu claramente o seu pensamento. Essa questão aqui é interessante, né? Porque o espírito ele não está preso ali, enquadrado, né? Como a gente fica dentro de um escafandro, né? Que o espírito ele tem suas emancipações. Isso aí até o capítulo 8 do Livro dos Espíritos, da segunda parte. Emancipação da alma. E o Dr. Sérgio Felipe, ele fala que a gente sai do corpo a cada hora e meia. Agora não sei se isso aí é tão preciso assim, né? Assim, a ponto de se marcar no relógio, né? A coisa é flexível, né? Mas, de qualquer forma, mostra que nós não estamos tão presos ao corpo. Nós podemos, né? E às vezes mesmo quem não conhece nada de espiritismo, também acontece isso, porque isso aí é uma coisa da nossa natureza, né? Como Kardec fala aqui, tudo é natural, acontece espontaneamente, né? Bom, então deixa eu ler aqui a 7. Pergunta 7. Por que então... Bom, alguém quer falar mais alguma coisa aí dessa observação? É isso mesmo? Por que então nem todos são sonâmbulos? Por que então nem todos são sonâmbulos, né? É lógico que, igual quando a gente fala assim, todos somos médiuns, mas tem as mediunidades ostensivas, né? O sujeito recebe, dá uma comunicação psicofônica, psicográfica, ele é mais explícita, né? Eu acredito aqui que pela pergunta, porque nem todos são sonâmbulos, até a gente até poderia dizer que todos somos sonâmbulos também, porque durante o sono, né? Talvez aqui seja sonâmbulo ostensivo, né? É a questão, é a mesma questão. Ostensivo. Eu, por exemplo, eu não me vejo assim em desdobramento, mas todo mundo desdobra, né? O Tom já leu a resposta, né? Deve ser, porque ele falou igual está aqui, ó. É que ainda ignorais que todos vós o sois mesmo durante o sono e em vigília, embora em graus diferentes. Aqui entra o estudo, né? Até uma área da psicologia dos diferentes níveis de consciência. O estado sonambúlico é um nível alterado de consciência. O êxtase, né? É o mais... Se a gente fosse fazer um gráfico assim, como uma pirâmide, o êxtase
O estado de vigília e o êxtase seriam os extremos. O estado de vigília é um estado de consciência. No caso da segunda vista, se enquadra também, porque o sonâmbulo, estando lúcido, ele vai ter uma segunda vista, ele vai verificar o que acontece em outro lugar, no estado sonambúlico, vai aí é em decorrência da emancipação, né? Sim, em decorrência dessa... do estado de sonambulismo. Liberação, né? Então a gente lembra que no Cohen a gente comenta, logo na primeira aula, sobre esses diferentes níveis de consciência, né? A Joana de Anjos também fala muito sobre isso. Vamos ver a 8. Compreendemos que todos o sejamos, mais ou menos durante o sono, pois que o estado de sonho é uma espécie de sonambulismo imperfeito. Mas o que quereis significar dizendo que o somos mesmo em estado de vigília? Né? Mesmo em estado de vigília. Então, o correspondente aqui está querendo saber, né? Não tendes intuições que não percebeis e que mais são que uma faculdade do espírito? E nada mais. E nada mais são, e que nada mais são do que uma faculdade do espírito. O poeta é um médium, um sonâmbulo. Então, aqui na época, o sonâmbulo ele começou como um animismo, na época do Mesmer, né? Até que o Marquês de Pseguir, ele que primeiro descobre esse sonambulismo. Então começou mais como um animismo, como uma coisa da alma de quem, né? De quem está fazendo isso. Mas depois ele passa a ser intermediário, porque ele passa a dizer que está vendo outros espíritos ali. Olha, aqui tem uma pessoa aqui do lado, aqui está falando tal coisa, está indicando tal remédio. Porque eles procuravam muito isso, por esse lado, né? Então, às vezes, o sonâmbulo é confundido também como médium, é um sinônimo de médium. Pode falar, doutor. E é um outro conceito, né? Porque se você for observar que o médium, todos somos médiuns, que sonâmbulos, todos somos sonâmbulos, e que aqui vai dizendo que o poeta é um médium, né? É um sonâmbulo. Em outras palavras, tanto o espírito do médium participa, o espírito de um poeta participa da criação de um texto poético, como outros espíritos. Nesse sentido, nós podemos dizer que tanto há o fenômeno mediúnico, né, como também o anímico. Né? Então, que é muito comum no fenômeno mediúnico, o animismo. O que não pode ocorrer é ele em excesso. Né? Mas o espírito médium também participa do fenômeno mediúnico. Muitas formas de animismo, né? Você está falando aí da colaboração do médium, da sua cultura, do seu repertório. Exatamente. Que participa em todas as comunicações e não tem como ser diferente. Né? Mas existe o animismo, até a gente aqui chama de animismo terapêutico, a própria pessoa se manifesta, e é uma coisa assim interessante, né? Porque quando a gente conhece a pessoa, conhece sua vida, seus problemas, a gente pode ajudar a pessoa quando ela mesma está se manifestando. Então é muito bonito isso aí.
O animismo não tem nada de... É também uma coisa... O que não é correto é a fraude. Mas o fenômeno anímico é... E nem a mistificação, né? Nem fraude, nem mistificação. Porque mas... aqui o que acontece, né? Pelo que a gente percebe, e que se a gente for parar e prestar atenção no nosso dia a dia, como você mesmo disse, da gente de hora em hora, ou né, dar uma afastada, no caso de um poeta, no caso de um pintor, será que a gente pode colocar como animismo, porque ele se distancia, ele tem visões de um mundo diferente, ele enxerga... Vai ter os dois. Então, porque ele tem as duas, não é? Ele tem uma visão, mesmo que sem interferência de algum outro espírito, mas ele está caminhando e vendo coisas diferentes, as quais ele vai transcrever, ele vai tentar colocar então, mas ele de nunca alguma está maneira. sozinho. Não, sim, mas eu estou dizendo assim, ele está observando coisas que não têm relação com esse mundo material, corpóreo. Às vezes ele é levado. Pois é. E uma coisa muito interessante, um fato verídico, Cândido Portinari, falando em pintor, tem uma particularidade nas telas dele que ninguém consegue fazer igual. Porque ele preparava as tintas dele. E o azul que ele faz, que a gente pode verificar na igreja, lá em Batatais e tudo mais, em outras telas, ninguém conseguiu até hoje fazer igual aquele azul. Então é uma particularidade que muitas vezes ele recebeu essa intuição num estado sonambúlico. Ele foi levado, foi intuído, falou, olha, esse azul é assim que faz. Sabe? Então, quer dizer, nós não estamos sozinhos e estamos a todo momento sendo intuídos, né? A nona, vossa faculdade sonambúlica contribuiu para o movimento do vosso espírito, o desenvolvimento do vosso espírito depois da morte? Ela ajudou? A pergunta é, a vossa faculdade sonambúlica. Isto, vossa faculdade sonambúlica contribuiu para o desenvolvimento do vosso espírito depois da morte? Ou melhor, ser médium ajuda? Depende, né? Do uso que vai fazer da faculdade. Aí ela responde, pouco. Pouco, né? Porque só o fato de ter aquela história do talento, né? Se você recebe o talento e enterra, você vai ser cobrado, né? Na televisão está sendo transmitida, não vale a pena ver de novo, não é propaganda não, viu gente? Mas está sendo transmitida a novela O Profeta. É uma história muito interessante. Me lembro da primeira versão dessa novela com aquele ator espírita, Carlos Alberto Strasser. E ele fez mau uso da faculdade. E, inclusive, os espíritos até bloquearam a faculdade mediúnica dele, né? Porque é uma faculdade mediúnica. Então, nesse caso, vossa faculdade mediúnica, vamos usar essa expressão, assim como o Tonho usou, contribuiu para o desenvolvimento do seu espírito. Nesse caso, até o contrário, né? Podemos dizer assim. Então, há casos que, ao invés de auxiliar no desenvolvimento do espírito, pode comprometer ainda mais a sua encarnação. O que a gente coloca todo ano no crachá do Cohen, eu não sei se eu vou lembrar direitinho a frase, o Tom vai, não é a mediunidade que te distingue. O que fazes é o dela. uso que fazes dela. É de Emmanuel, né? Não é a mediunidade que te distingue, é o uso que fazes dela. Aí ele pergunta, no momento da morte, estivestes perturbada há muito tempo? Já está querendo entrar na intimidade do espírito, né? Para calcular como que ela foi. Não,
reconheci-me imediatamente. Estava cercada de amigos. E aqui, de novo, um outro assunto muito importante. Cada caso é um caso. Esse espírito aqui, a senhora Renaud, ela dá essa resposta. Mas é um espírito que, uma vez encarnada, trabalhava, fazia o bem, né? Então ela teve esse merecimento. Porque conquista, né? Outros espíritos, no livro Céu e Inferno mesmo, o próprio Kardec, entrevistando outros espíritos, as respostas são bem diferentes. Então daí a importância do estudo, né? Porque essa interrogação ela é muito importante, porque dependendo do grau de desenvolvimento do espírito... E da vivência, né? E da sua vivência, evidentemente, a resposta vai ser diferente. No momento da morte... você já foi? Tá. Agora é a 11. Atribuís à lucidez sonambúlica o vosso pronto desprendimento. Então foi graças à lucidez sonambúlica. Ela diz que sim, um pouco. Já conhecia previamente a sorte dos agonizantes. Contudo, isso de nada me teria valido se eu não houvesse possuído uma alma capaz de encontrar uma vida melhor por outros meios que não fizessem apenas ter boas faculdades, que não fossem apenas ter boas faculdades. Então não basta isso aí. Confirma mais uma vez, confirmou, né? É o seu modo de agir, a sua maneira de viver, suas atitudes é que vão diferenciar e te preparar. É uma lição, né? Ô Gerson, pode continuar aí. Sim. Então, muito importante a gente verificar que nós espíritas, mesmo sendo espírita, tendo conhecimento da vida além da morte, a gente às vezes se pergunta, fala, mas e eu no meu desencarne? O que acontecerá comigo no caso? Né? Então é bom a gente analisar que nós temos ainda Deus, se o permitir, um bom tempo para a gente fazer essa reforma íntima e ser igual a senhora Renaud, bem assistida por amigos e não passar por um sofrimento atroz. Verdade. É aquela história, né, Célio? Não se valer de, vamos dizer, entre aspas, títulos. Não é porque você tem... Não, eu resolvi que eu sou, então já vai mudar tudo, né? E uma outra coisa que ela fala também, que me chamou a atenção, é quando ela diz assim, que se eu não tivesse uma alma capaz de encontrar uma vida melhor. Então, e aí os meus agradecimentos a Allan Kardec, esse mestre que trouxe a nós a doutrina espírita, justamente com esse propósito. O Espiritismo veio trazer o quê? A regeneração da humanidade. Ele veio trazer a nós as possibilidades de cada um, dentro da sua luta íntima ou da sua reforma moral, encontrar uma vida melhor. Verdade. Então vamos lá, na sequência, pergunta número 12. É possível ser bom sonâmbulo sem que se possua um espírito de ordem elevada? Olha a pergunta, hein? Vamos ver a resposta. Sim. As faculdades estão sempre em relação. Apenas vos enganais quando pensais que elas requeiram boas disposições. Não. O que julgais ser um bem, muitas vezes é um mal. Como não compreendeis, irei desenvolver este assunto. Há sonâmbulos que conhecem o futuro, contam fatos passados dos quais nenhum conhecimento possuem em seu estado normal. Outros sabem descrever perfeitamente os caracteres daqueles que os interrogam. Sabem dizer a idade com exatidão, assim como o montante de dinheiro que carrega consigo, etc. Isso não demanda nenhuma superioridade real.
É simplesmente o exercício da faculdade que possui o espírito e que se manifesta nos sonâmbulos adormecidos. O que requer uma real superioridade é o uso que dela podem fazer para o bem. É a consciência do bem e do mal. É conhecer Deus melhor que os homens. É poder dar conselhos aptos a fazê-los progredir na senda do bem e da felicidade. No finalzinho ela usa a expressão poder dar conselhos. Então os ledores de sorte, né? Às vezes quem trabalha com jogo de búzios, são médios. Esse tipo de coisa, justamente, são médios. E a faculdade mediúnica é muito boa. É muito boa. Embora estejam usando para o mal, né? O uso é que diferencia. E a grande questão, muitas vezes em reunião de desobsessão, a gente verifica que esses nossos irmãos que abusaram dessa faculdade têm um arrependimento muitíssimo grande. Porque por conhecer a faculdade, saber que é real, que é verdadeiro, que sente a presença dos espíritos, esse mau uso utiliza essa faculdade para obter ganhos financeiros. Mas na próxima encarnação, com certeza, né, virá com dificuldades tremendas devido a esse mau uso. E vamos falar ainda um pouquinho mais sobre a questão do mau uso da faculdade mediúnica. Porque uma coisa é aquele médium que não teve oportunidade de conhecer, por exemplo, a obra de Allan Kardec. É um médium, ele utiliza a sua mediunidade com base na experiência daqueles das quais ele teve contato ou convívio. Então, é um grau de arrependimento. Agora, aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer esse manancial de luz, que é a doutrina espírita, aí sim, o grau é maior. Então, para nós, é até uma responsabilidade a mais a divulgação da doutrina espírita. Fazer com que ela chegue aos médiuns que ainda não sabem que há um esclarecimento, que há uma ciência que explica acerca do fenômeno mediúnico, acerca daquilo que ele sente, daquilo que ele vê, daquilo que ele ouve, daquilo que lhe é inspirado. Então é muito importante a orientação, e não só no estudo específico, no caso do Cohen, como na própria divulgação da doutrina, possibilitando as pessoas que possam estudar, por exemplo, a mediunidade. É verdade. Então vamos continuar? Vamos lá. Pode ler? Vou ler mais uma, depois Lê a aí. gente... O uso que o sonâmbulo faz de sua faculdade influi sobre o seu estado de espírito após a morte? Aí já mexeu com o comportamento, com o uso, né? Sim, e muito. Assim como a boa ou má utilização de todas as faculdades que Deus nos concedeu. Eu quero acrescentar uma coisa aqui que me veio, talvez até como uma intuição. Veja bem, no livro Esmeralda era uma cigana que era leitora de Buena Dicha, né? Então ficava lendo a mão das pessoas e tudo mais, e numa certa passagem ela foi ler a mão de um senhor, só que ela estava mediunizada. E na leitura daquela mão, que estando mediunizada, ela não cobrou. O senhor, mas você sendo uma cigana, você não vai me cobrar? Falou, não. Nessa situação aqui eu não cobro. Quando eu estou lendo simplesmente para obter o dinheiro que eu preciso, aí muitas vezes, além de cobrar, eu ainda falo coisas que eu não estou vendo. Então veja bem, ela tinha uma consciência da faculdade que ela tinha consciência também do mau uso que ela fazia dessa faculdade. E também tinha um pouco de caráter, porque quando ela percebia que ela realmente estava sendo assistida pelos espíritos, ela não cobrava. Porque ela falava, não, isso aí é uma atitude dos espíritos, não é minha. Distinguia, né? Quem vai? 14. Podeis explicar-nos como tinhais conhecimentos médicos sem haverdes realizado nenhum estudo? Resposta.
é sempre uma faculdade espiritual. Outros espíritos me aconselhavam. Eu era médium. É o estado de todos os sonâmbulos. Que beleza, né? Eu era médium. É o estado de todos os sonâmbulos. Você vê aí que eles trabalham com as duas palavras, os dois vocábulos, médium e sonâmbulo. Né? Quer dizer que todo médium é sonâmbulo. E todo sonâmbulo é médium. Pode ser médium. 15. Os medicamentos prescritos por um sonâmbulo são sempre indicados por outros espíritos ou também são dados instintivamente, como ocorre entre os animais, que vão procurar a erva que lhe é salutar? Resposta: são-lhes indicados caso o sonâmbulo peça conselho ou quando sua experiência não lhe seja suficiente. Ele os conhece por suas qualidades. 16. O fluido magnético é o agente da lucidez dos sonâmbulos, como a luz o é para nós? Não. É o agente do sono. Então a resposta é não. É o agente do sono. 17. O fluido magnético é o agente da visão no estado de espírito? Também não. Vede-nos aqui tão claramente como nos veríeis caso estivesseis viva com o vosso corpo? Resposta: melhor agora. O que vejo a mais é o homem interior. Olha que beleza. O que vejo agora, o homem interior. É porque Eu vejo seu pensamento, eu vejo seu sentimento. ele lê a mente, né? Eu vejo, né, entre aspas, o pensamento, o sentimento. Lê a mente. Muito mais ampliado. Te conheço bem melhor agora. Nós estamos lendo... terminamos de ler o livro do Sexo e Destino, e tem um dado momento lá que o André Luiz queria saber onde estava determinada pessoa. Aí ele vai em uma pessoa que ele está lidando, que ele já conhecia, né? Estava próximo. Aí começa a sondar a mente dessa pessoa para saber onde o outro estava. É um meio de comunicação, né? Diferente. No livro Obras Póstumas, tem um texto de Kardec muito interessante, que é a fotografia do pensamento. Claro que no século XIX não tinha uma filmadora em 3D, né? Então ele usou o termo fotografia do pensamento, que é o conhecimento da época. Eu diria para os dias de hoje que é uma filmadora em 3D. Então que os espíritos, quando se aproximam de nós, eles fazem uma leitura do nosso pensamento a partir desses arquivos que ficam reservados, né, próximos de nós. 19, né? Vai dar para Ver-nos ieis igualmente se estivéssemos na obscuridade? Resposta: do mesmo modo. É. Vede-nos tão bem, melhor ou pior, do que nos veríeis quando viva, mas em estado sonambúlico? Melhor ainda. Isso deve ser um fenômeno físico aí. Melhor ainda. 21. Qual o agente ou intermediário? Melhor ainda, né? Melhor, aquilo que você falou. Melhor do que no estado sonambúlico. Qual o agente ou intermediário que vos faz ver? Meu espírito. Não tenho olhos, nem pupilas, nem retina, nem cílios. E, entretanto, vejo melhor do que vedes os vossos vizinhos. Vedes através dos olhos. Mas, na verdade, quem vê é o vosso espírito. Show, hein? Não podemos esquecer também de um detalhe, que tudo aquilo que nós pensamos e agimos está gravado no nosso perispírito, né? Por
Por isso, um espírito superior não precisa nos perguntar nada e tem a facilidade de conhecer exatamente o que nós somos, né? Por isso, lá no mundo espiritual, é a verdade. Aqui nós possuímos uma máscara, né? Somos gentis quando queremos ser gentis, embora usamos de falsidade em alguns momentos, mas lá no mundo espiritual nós vamos ter uma grande surpresa. Lá não tem a nossa máscara mais. Lá é a verdade, né? Tendes consciência da obscuridade? Resposta: sei que ela existe para vós, não para mim. Não para mim. Observação: isso confirma o que sempre nos foi dito. A faculdade de ver é uma propriedade inerente à própria natureza do espírito, residindo em todo o seu ser, enquanto no corpo é localizada. Essa observação é de Kardec, né? Deve ser, né? Com certeza. Ou não? Com certeza. Por que eu acredito que é dele, sim? Porque confirma o que sempre foi dito a ele pelos espíritos superiores. Até a minha observação, vou fazer uma observação da observação de Kardec. Que coisa feia, hein? Mas, veja, ele está o quê? Fazendo um comentário, fazendo uma observação com base no conhecimento que foi dado pelos espíritos. Então, não é porque o espírito está trazendo informações que ele está concordando com o espírito. Né? Ele está comparando. Olha, faz sentido o que ela está falando aqui. Porque outros espíritos também nos disseram isso. Olha, isso é que é ciência. Exatamente. Essa comparação. Agora o Célio aí continua, né? E o Célio vai na pergunta que ele já tinha feito anteriormente. Exatamente, a pergunta número 23. Você leu ela na frente, já, Célio? Não, eu não li. A dupla vista pode ser comparada ao estado sonambúlico? Resposta: sim. Trata-se de uma faculdade que não procede do corpo. Então, quer dizer, quando a pessoa está no estado sonambúlico, é independente do corpo. Ele se transporta em outro lugar no estado sonambúlico e vê coisas que... Né? Porque na verdade... É o estado natural do espírito. Ele vai ver, né? Ele vai ver, né? É verdade, o espírito... A número 24. O fluido magnético emana do sistema nervoso ou está espalhado na atmosfera? Resposta: do sistema nervoso. Mas o sistema nervoso o atrai da atmosfera. Desculpe. Mas o sistema nervoso o extrai da atmosfera, sua fonte principal. A atmosfera não o possui em si. Ele vem dos seres que povoam o universo. O nada não o produz. É, ao contrário, um acúmulo de vida e de eletricidade liberada dessa multidão de existências. Quer dizer que é o fluido vital, né? É o fluido vital. E que a gente aprende que vem do fluido cósmico universal, né? Certo? Aqui mas o sistema nervoso o extrai da atmosfera, né? Sua ponte principal. Realmente é isso mesmo. Por isso que a gente está sempre repondo, né? Por isso que nós já estudamos aí sobre desgaste de energia, mas estudando no livro dos médiuns, né? No estudo do mês, no capítulo Inconvenientes e Perigos da Mediunidade, capítulo 17 do livro dos médiuns, que quando há um desgaste, assim, às vezes a pessoa excede, mas em especial na mediunidade de efeitos físicos, que é um dispêndio maior de energia, mas que é reposto, né, com repouso. E a gente está sempre, porque nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal. Nós estamos ali, mergulhados. Por isso que Kardec fala que Deus está sempre perto de nós, porque através desse fluido que está espalhado pelo universo, é uma comunicação constante com todo mundo, né?
Então, está me vindo aqui também que o sistema nervoso o extrai da atmosfera. Quer dizer, extrai o fluido magnético da atmosfera. Como? Por exemplo, a gente aqui eu acho que, assim, ela não citou, mas tem os caminhos, né? Sim. Antes disso aqui tem então, a gente conhece os centros de força. A gente sabe que a gente absorve pelos centros de força que estão no perispírito, né? E a gente absorve e transmite pelos centros de força, né? A número 25. O fluido nervoso é um fluido próprio ou resultaria da combinação de todos os outros fluidos imponderáveis que penetram nos corpos, tal como o calórico, a luz, a eletricidade? Resposta: sim e não. Não conheceis bastante esses fenômenos para falardes assim. Vossos termos não exprimem aquilo que quereis dizer. Aqui a gente vê a questão da linguagem, que os espíritos sempre falam, né? A vossa linguagem não se presta para expressar, tal. Eles falam muito disso. E sim e não, porque tudo vem do fluido cósmico universal, a eletricidade, a luz, né? O calor. E não, não porque ele é uma coisa própria, ele vem do fluido, a fonte é a mesma, mas o que existe em nós é o fluido vital, né? É uma especificação do fluido universal em nós. Esse fluido nervoso, aqui voltando um pouquinho na 24, assim, só eu quero tirar essa... ele é, ao contrário, um acúmulo de vida e de eletricidade liberada dessa multidão de existências. Então, ela já é uma... Como é que eu estou tentando entender? Ele é extraído das vidas. Então, ele se encontra ali para ser utilizado, mas ele já é alguma coisa que foi transformada, né? É energia, né? Eu me lembro quando eu fiz um estudo do livro como é que chama o livro? Agora deu até branco o nome do livro. A Caminho da Luz. E Emmanuel nos conta nesse livro, é muito interessante, que ele... Perdão, até não é o Caminho da Luz, não, perdão. É o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É Humberto Campos, nos conta que Ismael convidou alguns espíritos próximos à Terra que estavam ligados com a Inquisição para encarnarem no Brasil na condição de escravos. Como é que ele encontrou esses espíritos? Através do quê? Do pensamento deles. Porque o nosso pensamento é energia. Né? Espíritos desencarnados que continuam ainda com o pensamento voltado para um período da história, quer dizer, para o século, um século anterior, 2 séculos anteriores ao momento da sua encarnação. Então, esses espíritos, quando eles encarnam, eles foram convidados a partir do quê? Do pensamento que eles tinham, da energia que eles estavam plasmando nas proximidades do nosso planeta. Então, daí está vindo para mim que esse fluido nervoso vem dos seres que povoam o universo. Né? É um acúmulo dessas experiências. Mas e a fonte? Ah, sim, aqui está falando fluido nervoso. É de cada um. Tá certo. A 26. De onde provém o entorpecimento causado pela ação magnética? Isso aqui é importante. O entorpecimento. Quando você recebe um passe ali, às vezes você não fica... Tem gente que até dorme. Fica anestesiado. É que ele é relaxante.
Os mentores chegam assim e tal, aplica passes vitalizantes, passes relaxantes, passes tranquilizantes. Entendeu? É o efeito. A resposta. Agitação produzida pela sobrecarga do fluido que o magnetizado concentra. Então é aquela questão, né? Se o magnetizado está apto na recepção, né? Se ele está receptivo, ele vai absorver muito aquela energia. E essa energia depende dele também conter essa energia no seu corpo ou desvencilhar dela pelas vibrações, pelos pensamentos, né? O poder magnético do magnetizador depende de sua constituição física? Resposta: sim. Mas muito mais do seu caráter. Numa palavra, de si mesmo. Não basta só, né? Eu até diria que há uma variação. Ter a força física. Eu até diria que há uma variação de médium para médium com relação a esse poder magnético, né? Porque num tratamento, numa própria reunião mediúnica, né, o que o espírito faz? Ele aproveita dos bons espíritos, se aproveitam dessa variação para utilizar a energia necessária para cada caso. Que cada espírito atendido é um caso diferente e precisa de um tipo de energia. Então, para um caso X, o poder magnético é um. Para um caso Y, o poder magnético é outro. Né? Na número 28. Quais as qualidades morais que no sonâmbulo pode auxiliá-lo a desenvolver a sua faculdade? Resposta: as boas. Perguntastes as que podem auxiliar. Quer dizer, as qualidades morais são as boas qualidades de cada um, né? Aliás, sempre o bem, a caridade, o amor é o que vai fazer com que a gente se sinta feliz interiormente, realizado, né? Quais os defeitos que mais o prejudicam? Resposta: a má fé. A número 30. Quais são as qualidades mais essenciais para o magnetizador? Resposta: as do coração, as boas intenções sempre firmes, o desinteresse. Bem completa essa resposta, né? Porque a qualidade essencial, o que é preciso ser, então, para ser um bom médium, para ser um bom magnetizador? Amor ao próximo, né? Dedicação, trabalho no bem. Que isso aí que vai gerar o bom fluido. Exatamente, a conduta na doação. E aqui também confirma o ensinamento dos espíritos superiores e no trabalho de Allan Kardec. Porque são perguntas aparentemente óbvias e com respostas aparentemente óbvias. Puxa vida, por que eles fizeram esse tipo de pergunta? Mas veja, aí a gente sabe que é um espírito bom, dada a qualidade das respostas. De novo, a observação nossa, o nosso cuidado nas reuniões mediúnicas das respostas que são dadas pelos espíritos. Correto. A número 31. Quais os defeitos que mais o prejudicam? Resposta: as más inclinações, ou melhor, o desejo de prejudicar. Então isso aí é uma questão que sempre prejudica a gente em toda e qualquer circunstância da nossa vida, né? O desejo de prejudicar, isso aí é uma coisa muito grave. Você quer continuar aí, Tonha, 32? Vamos. Aquela máxima de Kardec, né? Que o verdadeiro espírito é aquele que luta contra as suas más inclinações. Olha que beleza, né? Você vê que tudo está relacionado com o nosso comportamento, né? Tudo é feito para a gente melhorar. Todas as situações da vida, né? Agora é 32. Estamos terminando. Quando viva e no estado sonambúlico, víeis os espíritos? Sim. Né?
que nem todos os sonâmbulos os veem. É porque tem médium que a gente pede para desdobrar, eles não vê nada, não relata nada. Tem isso aí também. Porque nem todos os sonâmbulos veem os espíritos, todos os veem por momentos e em diversos graus de clareza. É verdade. Eu, assim, que não sou um vidente de carteirinha, né? A gente vê, eu costumo dizer assim, que eu vejo intuitivamente, né? É igual quando, eu estou falando para você de um cavalo branco. Por exemplo, o cavalo branco de Napoleão. Eu não vou perguntar a cor, né? Você não cria aquela imagem do cavalo de acordo com a sua cultura. Às vezes você já viu um cavalo branco, você vem aquela imagem. Você está falando aí de uma paisagem, de um local, a mente vai trabalhando. Mas e vai mais além até, né? Isso das coisas materiais, né? Agora... Eu estou lembrando aqui, por exemplo, quase todo dia, né, tem um caso diferente. Tem médium que ele já chega já bem mais envolvido, né, e tal. Então, de repente, você está ali, quem fica ali na porta, essa pessoa entra, normalmente isso acontece, ela entra, você já sente alguma coisa, e você não está vendo, mas você já olha, essa pessoa passou. Você, de repente, naturalmente, você se vira no meio do salão e olha. Essa pessoa está lá e está olhando para você. O que foi isso nesse momento? Não é? O que você enxergou? Já existe alguma coisa ali. Agora, esse diferente grau de visão, né? Alguns veem mais claramente. É igual aquela história, né? Você está andando na rua, você vem uma pessoa na sua mente, aí você vira a esquina, você encontra ela. Né? Então, cada um vê em diversos níveis de clareza. 34. De onde vem a certas pessoas que não são sonâmbulas a faculdade de ver os espíritos no estado de vigília? Isso é dom de Deus. Como para outros o são a inteligência e a bondade. Aí a vidência, né? Ele vê em estado de vigília. Quer dizer, ele não desdobra, ele não sai do corpo, ele vê porque os fluidos são trabalhados, né? Há uma manipulação de fluidos entre o espírito e a pessoa, que vai provocar a vidência. Agora, na medida que nós vamos evoluindo, nós vamos desenvolvendo tanto a faculdade de ver os espíritos, como a inteligência e a bondade. Como? Nós vamos desenvolvendo à medida que vamos evoluindo. Vai ampliando. Ah, sim. Ampliando. Então, um médium igual a Adolfinho, por exemplo, muito diferente do médium igual o Chico Xavier. À medida que foi evoluindo, né? À medida que foi evoluindo, não é à toa que Jesus disse, mas vós sois deuses. Mas um dia o Chico já foi Adolfinho. Com certeza. Mas é interessante, porque é isso que o Adolfinho está falando, porque aqui ela coloca, isso é dom de Deus. Então pode dar margem à interpretação de que isso já veio e não foi trabalhado. Foi trabalhado. Ela desenvolveu. Isso foi desenvolvido aos poucos, né? Essa faculdade, qual? O sonambulismo ou a de vir? Essa faculdade procede de uma organização física especial? Diz ela que não. O que vocês acham? Ela perguntou dessa, né?
Então, que ela disse que não depende de uma organização física especial. Bom, eu não sou o pai da matéria aqui, mas eu acho que ela, nesse particular, está com um pensamento equivocado, né? É o quê? Aqui a pergunta é procede, né? E não depende. Essa faculdade procede Sim. de uma organização física especial e não depende de uma organização, né? Ela não sai. Não é derivada dela, né? É manipulação de fluidos. Exatamente. Boa, salvou nós, certo? Você vê aqui uma palavrinha aí, né? 36, é a última? Não. 36. Pode-se perder essa faculdade? Sim. Como pode ser também adquirida? Eles falam que a vidência, o próprio Kardec fala, que você, treinando você pode desenvolver a vidência. Então, a questão da cura, o que acontece? Quando a gente tem no nosso evangelho, tem uma parte que fala a respeito disso. Quando a gente tem um forte intuito, o amor ao semelhante, nós podemos, através da emissão dos nossos fluidos, curar a pessoa. Lógico, curar com a permissão de Deus. Não é? Então, através do nosso amor ao próximo, com a participação dos benfeitores. Exatamente. Então, os nossos fluidos, aliado aos fluidos positivos dos benfeitores espirituais e com a permissão de Deus, é possível levar à cura o nosso irmão. Tem uma expressão de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, que eu acho que é muito interessante, que ele fala assim, e hoje eu entendo por que ele fala assim, que se a gente impor as mãos para uma pessoa e desejar todo bem a ela, através do nosso magnetismo, nós podemos curá-la. Aí ele completa, imagine com a ação dos espíritos. Verdade. Mesmo que não haja intervenção dos espíritos, já é um bem. Mas eles sempre, né, sempre vão estar ali ajudando. Então vamos lá. A não ser que seja uma coisa assim muito espontânea ali, sei lá, rápida. Né? Mas quando você faz uma coisa programada, com preparação, agendado, logicamente. Porque eles querem, existem os que querem trabalhar, né? E estão à procura de encarnados para fazer uma parceria. E isso também, desculpa até estar delongando um pouco mais, isso depende também do merecimento da pessoa, né? Não basta só a ação dos bons espíritos. Também. Então vamos para as duas últimas perguntas. Quais são as causas que podem determinar a sua perda, a perda da faculdade da visão? Já o dissemos, as más intenções. Como primeira condição, é necessário que se proponha a fazer bom uso dela. Isso posto, deve-se julgar se tal favor é merecido, Adolfo, merecido, porquanto ele não é dado inutilmente. O que prejudica os que a possuem é que ela se mescla quase sempre a essa infeliz paixão humana que tão bem conheceis, o orgulho, mesmo quando desejam levar a melhores resultados. Vangloriam-se daquilo que não é senão obra de Deus e muitas vezes querem tirar proveito a Deus. Olha... Tirar proveito. Adeus. Despede, né? Deixando-nos agora, ireis a que lugar? As minhas ocupações. Poderias dizer-nos quais são essas ocupações? Como vós tenho algumas. Primeiro, procuro instruir-me, e para isso frequento a sociedade dos que são melhores do que eu. Como entretenimento, faço o bem e minha vida se passa na esperança de alcançar uma felicidade maior. Não temos nenhuma necessidade material a satisfazer e, consequentemente, toda a nossa atividade se volta para o nosso progresso moral. Ela está bem centrada, né? Usando uma linguagem nossa, ela está bem no caminho. Veja só um detalhe, né? Como entretenimento, faço o bem.
E minha vida se passa na esperança de alcançar uma felicidade maior. Então, simplesmente, por diversão, fazer o bem, a caridade, coisa que nós ainda sentimos uma certa dificuldade e empenho. E assim nós terminamos aqui só mais um essa pouquinho, parte, né? Só mais um dedinho de prosa, por favor. Então, o que ela fala? Primeiro, procure instruir-me. Onde? Frequentando uma sociedade. Olha para nós aqui a dica, gente. Onde é que ela estuda? Um grupo de pessoas. Então, eu tenho que procurar, né, estudar. E depois, o que eu faço? Pratico aquilo que eu aprendi. Pratico aquilo que estudei. Faço o bem. Tudo isso para quê? Para o meu progresso moral. A doutrina espírita é isso, gente. A doutrina espírita é isso para nós. Então, frequentar uma casa espírita é o quê? É instruir-me com aqueles que são melhores. Esses melhores, no nosso caso, se tratando de espíritas, não necessariamente melhores moralmente. Mas quem faz uma palestra, quem faz um estudo, é melhor do que eu. Ele sabe mais do que eu. Eu tenho que aprender com ele, com quem sabe mais, né? E colocar isso em prática. Então, ela está aqui sintetizando, a meu ver, a própria doutrina espírita. E ela coloca aí mais uma vez um fator muito forte, né? Humildade. Não é? Concordo com vocês em todos os sentidos. Então, gente, nós terminamos aqui. É uma parte deste artigo, né? 36 perguntas. Depois vai tratar aqui do Inhotote. Não é Inhotote, não, é Itote. Inhotote é uma peça teatral aí que o Arte Vida. E esse Itote, chefe taitiano? Esse não. Oh, mas ele está com. Ah, não tem nada a ver com magnetismo? Ah, tá. Que página? Página é 196. Então depois a gente vê. Então, gostei muito do estudo de hoje, né? Dentro do tema que nós estamos estudando, trouxe muitos esclarecimentos e a gente viu aí que tudo de acordo com a doutrina, né? São esclarecimentos que vieram reforçar as coisas que a gente já conhece de uma maneira diferente. Eu, por exemplo, eu gostaria assim, de aprender mais sobre sonambulismo e estou conseguindo aqui. Aí tem até uma indicação aí do professor Adolfo de nós estudarmos o Médium Sonambúlico, Livro dos Médiuns, né? Então, fica aí essa... Se a gente quiser até dar uma paradinha e estudar o Médium Sonambúlico, né? Então nós vamos encerrando, né? Agradecendo a Deus, a Jesus, esta oportunidade que todos nós estamos tendo, agradecer a Allan Kardec, né, Adolfo? E por este tesouro que ele colocou em nossas mãos, com esses 12 volumes da revista, as 5 obras básicas e muito mais, né? Então, até a próxima, até o nosso próximo encontro.